Deixe-me adiantar aqui em alguns pontos para que você não saia daqui sem a sua expectativa da noite, porque o assunto é muito complicado. Quando nós falamos de suicídio, não é uma morte que traz resposta, e a complicação já começa por aí, porque toda morte que nós naturalmente contemplamos no nosso tempo, ela traz os seus avisos, ou se é por uma questão de enfermidade, ou se é por uma questão de uma circunstância de um acidente. Causa mortes no ser humano geralmente traz os seus anúncios, pré-anúncios, coisa que o ato de suicídio, que é o que nos choca, é que nós ficamos sem essas respostas e surge no nosso coração uma série de questionamentos: por quê? O que aconteceu? O que fez levar o cidadão, a cidadã a fazer e cometer tal ato? É muito difícil, muito difícil. Então nós não vamos conseguir esgotar o assunto do suicídio numa noite, e não quero lhe frustrar, mas a Bíblia não tem uma resposta, entenda, pronta contra ou no ensino deste acontecimento. Deus não tem respostas prontas quando se trata deste ato suicida, mas uma coisa muito deliciosa de saber da palavra de Deus, embora não encontremos respostas diretas sobre esse tipo de morte, Deus oferece a sua própria pessoa para acompanhar tudo isso. Tanto para aqueles que passam por essa situação, não sei se você está num contexto familiar que está enfrentando ou já enfrentou alguma coisa desse tipo, quanto também você conhece histórias ou conhecidos ou circunstâncias muito próximas de você que façam com que a gente fique um pouco estarrecido com a escolha que foi feita, não é? Então nós não vamos conseguir esgotar tudo isso, porque é um assunto extremamente conhecido por vivenciarmos, porém é um tipo de morte que traz um silêncio esclarecedor, terrível para os nossos corações. Mas antes eu quero orar por você, com você, orar por mim, não é? Pedir a Deus que Deus, de uma maneira muito especial, esteja falando no teu coração e continuando a falar no meu coração diante deste assunto. Pai, nós queremos rogar ao Senhor, de maneira muito especial, que o Senhor, pela ação do teu Santo Espírito, esteja trazendo toda a clareza, consoladora da tua palavra diante desse assunto que temos vivido nesse mundo intensamente. Como igreja do teu Filho amado Jesus Cristo, é fato que nós precisamos estar prontos, ó Deus, equipados, informados, quando esse tipo de circunstância estiver ao nosso redor, quando menos estiver dentro da nossa própria família, como crentes que somos, como temos a oportunidade de sermos consolados pelo teu nome, pela ação do teu Filho, pela manifestação do Espírito, pela revelação da palavra, nós queremos hoje, quem sabe, ser consolados em alguns pontos que muitas vezes, nessa escuridão, sem respostas, o nosso coração projeta. Pedimos a Deus, de uma maneira muito especial, que o Senhor esteja abençoando cada vida aqui nesta noite. Que a tua mão poderosa de graça e misericórdia também esteja abençoando esses irmãos, queridos irmãos, a família do teu reino, em Cristo Jesus, e é no nome dele que nós oramos. Amém. Como o assunto traz um pouco a questão de nós trazermos algumas respostas para as questões da nossa alma, e suicídio é o subtema, eu quero rapidamente passar com você o que nós, como crentes, cremos da visão de mundo,
da visão de ser humano e da visão das circunstâncias que vivemos no nosso presente dia. Nós, como crentes em Cristo Jesus, devemos colocar todo o entendimento da nossa vida, das circunstâncias que nos rodeiam, da vida vivida dia após dia, diante de todo esclarecimento da Bíblia. É o que nós chamamos de cosmovisão cristã. A palavra cosmovisão não é uma palavra teológica, inclusive não se encontra na Bíblia essa palavra cosmovisão, que traz o significado de um olhar para o mundo. Como é que nós olhamos o mundo? E o olhar do crente em Cristo Jesus, revelado pela palavra de Deus, deve ser um olhar diferente daqueles ímpios que ainda não se encontraram com a redenção de Jesus Cristo. Porque a visão de mundo, entenda mundo aqui, pessoas sem Deus, a visão de mundo, do mundo, ela é muito diferente, e eu diria que eles nem têm a visão de mundo correta, no que se diz respeito ao que a palavra de Deus traz para mim e para você como revelação. Então eu quero olhar para esse quadro rapidamente, só para a gente dar um fundamento do que a gente entende como alma humana, no primeiro momento, trazer para você a informação de quem constituiu a alma humana, para que a gente comece a entender o que acontece com a alma humana no decorrer da história deste mundo. E aí é um descortinamento para o meu e para o seu coração, para entendermos melhor quando nós vamos tratar de problemas da alma humana. Então, quando a gente olha para a cosmovisão cristã, nós separamos aqui em pelo menos 4 gráficos do que a Bíblia nos conta, de como Deus fez e criou o mundo e criou o ser humano com a sua imagem e semelhança, a primazia de toda a criação. Então, no primeiro momento, nós sabemos que Deus criou o mundo. Isso está na narrativa de Gênesis. Deus fez o mundo, criou todas as coisas. Deus criou todo o universo. Não só criou, mas tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Toda criatura criada se submete à soberania absoluta de Deus. A palavra de Deus, além de Gênesis, traz alguns textos interessantes, que um pássaro não voa sem a vontade de Deus, a folha de uma árvore não cai sem a vontade de Deus. Não existe acontecimentos nesse mundo, no que se diz respeito ao universo criado, sem a devida soberania de Deus. Não pega Deus de surpresa, não passa despercebido aos olhos de Deus tudo aquilo que Ele criou. E de toda a criação Ele criou o homem e a mulher. Você conhece essa história? Naquele momento de Gênesis 2, quando Deus pega então o barro e forma do barro algo de imagem, e a palavra de Deus diz que quando Ele sopra nessa imagem formada de homem, de barro, e isso torna-se alma vivente, que é o que o versículo ali no capítulo 2 conta para nós. Essa alma vivente, nefesh, é aquilo que saiu do sopro poderoso criacional de Deus, que faz com que o ser humano seja distinto de todo o resto da criação. Então, quando nós entendemos que Deus foi quem soprou a alma vivente naquilo que Ele havia formatado do pó, do barro, ok? Nós entendemos que esse ato de Deus estar soprando naquele momento, só Deus para responder o que encontra-se no homem interior. Só Deus tem todo entendimento, conhecimento para trazer resposta e solução para o homem interior. Por quê? Porque Ele não só criou fisicamente naquele momento, mas só para a alma vivente o homem interior. Na palavra de Deus, o homem tem 2 partes na criação: o que é externo e o que é interno. Mas quando nós falamos de alma vivente, nós estamos nos referindo ao homem interior, ok? O que se diz respeito à nossa vontade, sentimento, intelecto, a pessoalidade do ser humano. Não é esse 1,80 m, 107 quilos, eu sei que eu preciso emagrecer, que está falando com você. O que está falando com você aqui é alma vivente.
Esse corpo sem alma vivente é o que nós contemplamos num funeral, num velório. Já não tem mais nada ali, não é? A alma tem o seu destino decretado. Isso é só para a gente ter um flash da criação de todo o universo, de todo ser humano. E aqui, se você quiser fazer um resuminho na sua anotação, neste fato, criação, Deus é soberano sobre tudo e Deus é soberano sobre todos. E nada escapa e passa despercebido nos olhos e da vontade de Deus. Para você se aprofundar nesse tema, peça ao Rafael, que dê aí uma série sobre vontade de Deus, tá bom? Só que toda essa criação se sujeitou a uma desobediência de Adão e Eva, que nós chamamos de queda. Desobediência. Lembra que Deus, quando colocou Adão e Eva no jardim do Éden, Deus deu ordens para eles. Eu quero que você entenda uma coisa muito interessante. Embora Adão e Eva, estando vivendo num tempo em que nós nunca saberemos como foi, porque até o capítulo 2, nós não temos ideia do que é ter vivido no jardim sem nenhum pecado. A sensação de Adão e Eva não será sentida mais na vida de qualquer ser humano depois de Gênesis capítulo 3. Então não dá para a gente tentar vislumbrar o que é isso. Essa relação sem pecado, de um jardim criado, de um ambiente equilibrado, criado, muito bom. Mas Deus deu ordem para esses dois, que mesmo dentro deste jardim que Deus criou sem pecado, para que vocês vivam bem, vocês precisam me obedecer. E uma coisa muito interessante que a gente precisa entender aqui, é que a relação de obediência da criação com Deus, ela não tem uma condicionante só porque estavam no jardim do Éden. Porque se a gente pensa o seguinte: Adão e Eva estão lá no jardim do Éden, e como estão sem pecado, eles não precisam ter essa relação de obediência com Deus. Não se engane, Deus deu ordem para eles, porque mesmo Adão e Eva sem pecado, a criação é sujeitada a Deus. Então, o que acontece? Vocês precisam me obedecer. Lembra das ordens? Você pode comer de tudo, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, que se um dia vocês comerem, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão o quê? Corrige a frase. Certamente morrerás. Não é uma questão ocasional, absoluta. Não é uma questão de morte circunstancial. Pode ser, porque quando a gente fala assim, se vocês comerem, vocês vão morrer, a gente completa um pouco a teologia para a gente entender qual é o significado. Certamente morrerás. Homem e mulher desobedeceram, trouxe pecado em toda a natureza humana. Esse pecado invade o mundo inteiro, esse pecado invade a criação toda. Nós vemos Deus na palavra de Deus que toda a natureza criada deseja a redenção, deseja ser redimida, não é? E toda a consequência que nós vemos, inclusive nesse presente dia, que eu e você aqui sofremos para viver, não é? Mesmo sendo crentes em Cristo Jesus, ainda nós lutamos com a nossa natureza pecaminosa. Isso só vai se encerrar com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que essa luta, que o apóstolo Paulo revela muito bem, que não é contra a carne e sangue, é principados e potestades, é contra o homem interior, contra o homem natural e o homem espiritual. Essa batalha que a gente vive diariamente. Mas Deus, por amar profundamente o que criou, Ele traz para nós o que nós conhecemos como redenção. A palavra redenção tem um significado muito interessante. Veio consertar o que estava quebrado. Adão e Eva desobedecem, são expulsos. Essa questão de expulsão do jardim, ela tem pelo menos dois entendimentos, inclusive protegê-los. Uma ação graciosa de Deus, porque eles poderiam comer não só da árvore do conhecimento do bem e do mal como fizeram, mas comer da árvore da vida e seriam eternamente mortos. Uma das razões de Deus ter tirado Adão e Eva do jardim. Outra razão de Deus ter tirado Adão e Eva do jardim também tem um contexto de disciplina. A expressão expulsar do jardim faz com que agora eles percam alguns privilégios daquilo que Deus equilibradamente havia construído, e agora eles vão sofrer. Quando a gente fala de sofrimento, eu quero trazer uma palavra aqui para você nesta noite como crente. O justo sofre. Nós sofremos. Nós não pregamos uma teologia e um evangelho que tira você
de um dia que você não vai sofrer. Desculpe lhe avisar, sofreremos e muito neste mundo. Como crentes em Cristo Jesus, como natureza caída que ainda luta esse processo redentivo em Cristo Jesus, nós vamos passar por tempos tremendamente difíceis na nossa vida, de dores, de enfermidades, de emoções abaladas, de alma profundamente dolorosa. Tudo isso por causa da expulsão do jardim. Mas Deus, por nos amar tremendamente, traz a redenção em Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e traz a possibilidade de consertar o que foi quebrado. E isso é o Evangelho que nós cremos. Se tem algo que muda o ser humano, se tem algo que muda poderosamente o ser humano, é o Evangelho de Jesus Cristo. Nada mais. Nada mais. Qualquer tentativa deste mundo, partida do homem, para trazer solução para o homem, está debaixo de fundamento de queda. É frustrante. O que muda um ser humano poderosamente, de dentro para fora, é a presença do Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus. Isso só acontece com o Evangelho. E esse último movimento gráfico é a nossa consumação, aquele dia onde o nosso Senhor Jesus Cristo virá nos buscar, e isso está lá um pouco mais narrado nas características desses dias que nós viveremos em Apocalipse 19, 20 e 21, onde nós iremos morar por toda a eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, essa eternidade que já é presente nos nossos corações e que já é possível de sentirmos algo muito pequeno, embora interessante, de tudo aquilo que viveremos na eternidade, onde não haverá mais lágrima nem dores. Que dia será esse? Mas é possível hoje contemplarmos, sentirmos e vivenciarmos a eternidade em nossos corações, projeto este que nutre-nos a vencermos e termos respostas para aquilo que nós desejamos, principalmente nesse contexto de assunto chamado suicídio. E agora eu quero colocar suicídio exatamente neste pano de fundo, ok? Como algo tremendamente resultante de uma alma esmagada, dolorida, onde a pessoa quer arrancar isso de qualquer forma, achando que é possível matá-la separadamente da sua morte total. Não é? Suicídio não é um assunto que nós devemos conversar achando que é o que levou, mas suicídio é o que resultou. Como qualquer outro pecado que cometemos, é resultado de um processo que vivemos antes dele ser consumado, dele ser praticado. Entenda pecado aqui, a queda, tá bom? Eu não estou dizendo e que é um pecado, mas também a gente precisa corrigir um pouco de rota de entendimento de alguns aí que acham que suicídio faz parte daquele bloco de pecados imperdoáveis, que a Bíblia diz que não existe pecado que não seja perdoado. Então a gente já vai corrigir uma rota aí já sobre pessoas que cometem esse tipo de ato pessoal. Não há uma solução rápida e fácil para que compreendamos o suicídio. E Deus na Bíblia não nos oferece respostas prontas, entenda? Deus não nos oferece respostas prontas para este assunto, ou chavões, que é o que a gente sempre busca e lê, tentando trazer para nós essas respostas porque a pessoa cometeu tal ato. Em resposta a alcançarmos esse entendimento, Deus nos dá a si mesmo. A bênção da mensagem da Bíblia que você carrega aí é de nós termos a oportunidade de sabermos quem Deus é.
Existe uma palavra interessante chamada revelação, que a gente usa muito, mas e entendemos, quem sabe, rasamente. Deus só se faz conhecido a mim e a você porque Ele se revela. E Ele se revela pela palavra de Deus. E nessa revelação nós encontramos caminhos, principalmente para esse assunto preventivo. Não só para uma questão de suicídio, deste ato brutal na vida de uma pessoa, mas para qualquer outro movimento que desconecte a pessoa de contemplar a vida dentro dessa cosmovisão que Deus criou. E se a gente olhar um pouquinho para todo esse processo, tudo que Deus fez é muito bom. E viver a vida de hoje, e que eu e você vivemos diante de Deus, porque foi Ele quem criou a sua quarta-feira, Ele que criou exatamente esse momento, se nós levarmos em consideração que tudo está debaixo da soberania de Deus, e da sua autoridade, da sua permissão, o que nós estamos vendo aqui é muito bom. Não sei das suas lutas do dia, tivemos várias, mas o fato é que o dia que Deus faz é um dia bom, para que eu e você vivamos. Então a Bíblia não traz uma resposta, ela vai trazer uma série de informações e ensinos da revelação de Deus para este assunto, para que a gente possa trazer prevenção e cuidar da nossa alma e do nosso coração, porque sabemos que a palavra de Deus alcança a nossa alma e traz todo o sossego e paz que precisamos diante de Deus. Por que a gente não consegue ter respostas da questão de suicídio? É muito interessante. David Powlison escreveu um livro, e aqui eu já vou recomendar, se você quer ter um material, pouco material escrito sobre o assunto, pouquíssimo material, tá bom? No Brasil só conheci uma pessoa por enquanto, o Rafa posso me ajudar, mas eu conheci uma pessoa brasileira que escreveu algo sobre, chamado Helenivação. Depois eu vou dar para você essa informação, que é um livretinho pequenininho da Sociedade Bíblica do Brasil, Escolha a Vida. Ela escreveu, como brasileira. O que nós temos de literatura internacional já traduzindo no Brasil, pouquíssimo. David Powlison tem um livro chamado Sofrendo com Suicídio, e ele diz uma coisa muito interessante. A Edith Schaefer usou uma metáfora de um tapete para falar sobre as dificuldades da vida. Quem sabe que a pessoa que comete suicídio tem enfrentado e enfrenta, ou que está pensando, tem enfrentado grandes dificuldades da vida. E ela usa um exemplo muito interessante que faz com que eu e você compreendamos por que a gente não tem algumas respostas e algumas coisas que nós contemplamos nesse mundo, principalmente na questão do suicídio. E ela fala o seguinte: ela usa uma metáfora de um tapete para falar sobre as dificuldades da vida. Ela mostrou que a parte de cima do tapete, se você tem um tapete bem bonito na sua casa, e você olha pela parte de cima, você consegue contemplar o belo desenho que o tapete apresenta. Mas se você olhar a parte de baixo, você vai perceber que possui nós e fios enroscados. Não sei se você já virou um tapete no avesso, você percebe que tem um monte de fios enroscados, um monte de nós dados que, se você pegar o tapete e virar ele no avesso lá e colocar na sua sala, fica algo estranho para ser visto. Não tem uma definição. E isso é muitas vezes o que nós vamos enfrentar no nosso contexto de vida. Nós enfrentamos problemas e sofrimentos que pode ser que no primeiro momento a gente não compreenda, porque são fios enroscados, nós emaranhados, mas que pode construir algo que seja muito belo. E se nós não temos diante de Deus essa habilidade de compreender as circunstâncias da vida, nós podemos começar a passar por um tempo tenebroso de alma dolorida, que faz com que pessoas cometam o ato de se suicidar. Por isso que a gente não tem muitas respostas às vezes com essas pessoas que cometem esse tipo de atos. Deuteronômio capítulo 29 diz uma coisa muito interessante para mim e para você: as coisas encobertas pertencem ao Senhor,
nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Há coisas sobre a vontade de Deus e o seu propósito que estão além de nós. Além de nós. O que eu quero dizer aqui para você é quando uma pessoa comete esse tipo de ato, lembre-se, não está passando despercebido aos olhos de Deus. Aí vem aqueles grandes questionamentos para nós assim: por que é que Deus permitiu que isso acontecesse? Às vezes nós queremos respostas de Deus que neste momento de vida vivida neste mundo, Deus não nos dará. Que é o que Deuteronômio 29 está nos apontando aqui. As razões para o suicídio de uma pessoa, chegado ou não a nós, estão entre as coisas encobertas que pertencem a Deus. Não conseguimos ter resposta, não é? Se você enfrenta uma circunstância dessa, você vai querer buscar a resposta. Mas ninguém imaginou, ninguém viu, qual situação? E a gente começa a ir para a situação que antecede, para os históricos que foram revelados, e a gente tenta buscar algumas coisas. Pela vontade e propósito de Deus, Ele não irá nos contar. E este ato suicida, eu não diria que quase todo ele, mas a maioria deles, nós não sabemos exatamente o que fez com que a pessoa cometesse esse tipo de atitude, embora saibamos que é resultado de uma profunda dor da sua alma interior. Isso nós podemos apontar. O que nós não sabemos. Por quê? Muitas vezes nós não vamos descobrir. Por isso que nós não podemos confiar no nosso entendimento ou conhecimento sobre o ato de uma pessoa chegar ao ponto de tirar a sua própria vida. Porque às vezes a gente pode fazer alguns julgamentos completamente errôneos. Porque a gente pode jogar esse tipo de atitude num ato condenatório, que provavelmente, certamente foi, mas que essa condenação não pertence ao que nós vislumbramos das coisas de Deus. Cuidado! Porque é como se nós disséssemos que o que a pessoa fez está fora destas questões. O que acontece quando uma pessoa se suicida é que nós estamos olhando o tapete de cabeça para baixo. Porque é o que exatamente a circunstância nos empurra a pensarmos. C.S. Lewis escreveu uma coisa muito interessante, diz assim: a nossa necessidade de Deus é revelada em nossa crescente consciência de que todo o nosso ser é por natureza uma única grande necessidade incompleta, preparatória, vazia e desordenada, clamando por aquele que pode desatar as coisas que estão emaranhadas e atar os fios soltos. Cada um de nós aqui, vivendo neste mundo, apresentamos uma vida que encaixa-se exatamente no que C.S. Lewis está dizendo. A nossa vida vivida neste mundo, embora ainda salvos em Cristo Jesus, aponta uma grande necessidade. Ela está incompleta. No que se diz respeito a ainda termos a nossa natureza pecaminosa lutando contra nós. Quando a gente fala de consumação, lembra? Consumação é completo. Entenda que a gente já é salvo, entenda que a gente já tem a habitação do Espírito Santo, mas tem uma luta que a gente ainda enfrenta, e que aquele dia da consumação essa luta se cessará. Até lá a gente busca uma série de coisas, questões, circunstâncias que nos completam. E onde é que o crente busca esse completar? A palavra de Deus, andando com Deus, caminhando com Deus. Mas mesmo assim, esse incompleto
pode trazer para mim e para você uma série de sofrimentos tenebrosos da nossa alma, que até mesmo poderá levar-nos à beira de pensarmos, ou quando não, realizarmos. E aqui eu já vou abrir um parênteses para você. Dos índices de suicídio neste mundo, boa parte são de pessoas crentes. Eu vou abrir mais um parênteses aqui. Vou colocar eu, Rafael, neste grupo. Boa parte dos crentes, pastores, homens de Deus, como pastor, como pode? Tapete no avesso. Tapete no avesso. Não é? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, lembra, não existe uma resposta para o assunto diretamente, não existe jargões, mas tem princípios. Olha João, capítulo 6, versos 68 e 69, eu estou usando a revista atualizada, tá bom? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Esse tempo de grande dor da alma humana, nós crentes temos a oportunidade de buscarmos o excelente caminho, que é o que exatamente Pedro está dizendo, para onde nós iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Algo muito preventivo de nós termos dores profundas na nossa alma é saber que nós somos convertidos em Cristo Jesus, que Ele mesmo diz, eu sou vida e vida em abundância. Sou eu que derramo paz para o teu coração, e a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração. Sou eu que estou com você todos os dias da sua vida, sendo dias bons ou sendo dias maus, eu estou com você todos os dias da sua vida. Deixe-me ilustrar isso de uma maneira muito prática. Quando você vai para algum lugar que você se sente inseguro, já teve essa sensação? Ou já passou por isso? Você está em algum lugar, ou você vai para algum lugar e você começa a trajetória de chegar a determinado lugar, e você, conforme vai indo para esse lugar, você começa a se sentir um pouco inseguro, a rua fica um pouco mais escura, está deserto, ou quando você está viajando, pega uma estrada e já não tem posto de gasolina nenhum, já caiu a noite, só tem o carro, mas aí você enxerga um giroflex vindo, traz aquela sensação assim, pelo menos. Sabe o que Jesus está dizendo? Estou com você todos os dias. Temos medo, pavores muitas vezes, sofrimentos intensos, mas não podemos perder a expectativa de que Deus está conosco todos os dias. Por isso Deus não está alheio à realidade que levou alguém ao suicídio. Entende? Por isso que Deus não está alheio à realidade que levou alguém ao suicídio, nem alheio à sua luta com a tristeza e dor. Deus está conosco em todo o tempo e sabe exatamente de todas as nossas necessidades, sabe exatamente de todas as nossas lutas, nossos sofrimentos. Ele é a única pessoa que pode, de maneira profunda, tranquilizar o nosso coração quanto a vivenciar este ato, ou até mesmo pensarmos em darmos uma solução definitiva a tão grande sofrimento. E eu quero dizer uma coisa para você aqui, com muito respeito a você, mas é um testemunho muito pessoal. Eu já passei por momentos em que eu pensei, vou resolver esse problema de uma vez por todas. Mas a graça amorosa de Jesus Cristo trouxe uma grande pergunta ao meu coração naquela noite, dizendo: você vai dar solução ao seu problema? Jeremias capítulo 17, versos 7 e 8 diz: bendito o homem que confia no Senhor
e cuja esperança é o Senhor, porque Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. O texto de Jeremias é muito parecido com os Salmos de número 1. Eles têm uma conexão muito interessante. Mas especificamente o texto aqui que Jeremias está dizendo é que todo ser humano nesse mundo vive uma vida no deserto. O crente também. Nós vivemos num mundo tremendamente caído. Existem tempos de grande deserto, de grande aridez, de grande calor. Mas veja, a Bíblia, ela fala de deserto. Ela fala de um lugar que é de morte. Deserto é um lugar de morte. Deserto é um lugar onde se passa fome e sede. Deserto é um lugar onde se encontra criaturas peçonhentas. Deserto é um lugar onde você encontra predadores, inimigos. A sua vida e a minha vida não está fora desse movimento, deste mundo intenso, que traz grande sofrimento muitas vezes para mim e para você. Mas Jeremias está dizendo algo de grande esperança. Bendito é aquele que diante de viver em tempos de deserto, ainda coloca a sua vida confiante no Senhor. E anote uma coisa nas suas anotações: quando uma pessoa comete um ato suicida do mundo, é porque ela está mergulhada na sua desesperança, perdida, sem Deus. Isso é algo um pouquinho mais compreensivo de decifrar. Mas quando um crente começa a navegar nessa expectativa, é porque ele já está começando a desconfiar se de fato os seus princípios em relação a Deus e a presença dele pessoal com você de fato estão acontecendo. E o que faz com que cause dúvidas é pecado. Se algo nos desconecta de andarmos diariamente com Deus, que faz com que nesse tempo árido de deserto, que Deus está dizendo, vocês vão passar por esse tempo, mas confiem em mim, eu vou estar com vocês nesse tempo deserto. Quando nós crentes contemplamos este ato suicida no povo de Deus, é porque em algum momento, isso é um dos fatores, já estou entrando em alguns fatores aqui, esta pessoa está desconectada da presença de Deus. E pode ser sim, seus pecados. Então entenda que não é só pecado, tá bom? Que faz com que muitas vezes a pessoa cometa essa situação. Mas aos instantes eu vou dar alguns outros fatores aqui. Mas aproveitando o texto de Jeremias, para a gente entender na vida do crente, a desconexão com Deus pode sim trazer uma dor de alma profunda, de entrar numa espiral de queda, ao ponto de desconectar da vida abundante, desacreditar da solução de Deus para a vida dela. E o que obscurece o coração neste momento são relações pecaminosas diante de Deus. Te dar alguns dados estatísticos assustadores sobre suicídio. Não sei se você... Eu sei que fala assim, pastor, nunca vi isso, porque eu nem... Até um negócio quando me fala, né? E quando eu comecei a ler um pouco para tentar trazer uma mensagem para você nessa noite, também me deu. Mas veja essa estatística aqui. E essa estatística é um levantamento de pessoas de 5 anos de idade. Se você acha que suicídio acontece somente numa idade adulta, não se engane. No mundo nós já temos um índice bastante relevante de crianças se suicidarem a partir dos 5 anos de idade. Então, entre 5 anos de idade até idosos, considerando que a idade idosa no Brasil é acima de 60, né? Embora o Bolsonaro estendeu a previdência aos 70 cacetadas, assim,
Pessoas com ideação suicida. O que é ideação suicida? Que buscam ou que planejam, tá bom? Pessoas com ideação suicida entre 10 e 20 vezes, tá? Até conseguir. Então ela começa a dar alguns sinais. Você já viu aquela palavra? Você já ouviu aquela frase assim, ó? Cachorro que late não morde? E às vezes você ouve um problema de alguém que está falando desse tipo de situação, e você fala assim, a pessoa que fala que vai se suicidar, não se suicida. Cuidado que a ideação de um suicida é de 10 a 20 vezes. Aquela frase de cachorro que late não morde não existe para esse tipo de situação de um ser humano que está planejando resolver o seu problema e a sua dor intensa da alma. Quando uma pessoa começa a conversar com você, e você percebe, e muitas vezes nós percebemos que ela tem falado algumas coisas estranhas, ou que ela tem passado por um momento que mudou um pouco a sua rotina de comportamento de vida, que leva você a começar a decifrar que alguma coisa não vai bem, leve isso muito a sério, muito sério a essa pessoa. Profissionais da saúde, nessa estatística, é o grupo que 3 vezes mais se suicida de toda a estatística. Interessante, né? Interessante que na área da saúde, isso aqui é uma estatística mundial, tá bom? Isso aqui não é uma estatística local, regional, eu não fui buscar isso, mas de maneira geral, no mundo, o grupo maior de pessoas que tentam se suicidar estão envolvidos com a área de saúde. Interessante. Atualmente, 883 casos no mundo, no sentido de que é dia. E só para você ter uma ideia, no Brasil, por causa dessa estatística dia mundial, a cada 40 minutos um brasileiro se suicida. 40 minutos. Nós estamos aqui falando há quanto tempo? Já aconteceu alguma coisa por aí. Eu quero apresentar esses números que são assim chocantes no que se diz respeito à quantidade. Nós somos igreja, não somos? Eu entendo assim. Somos igreja de Jesus Cristo. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós podemos fazer? Quando nós enfrentamos essa estatística que nos rodeia, uma vez que Jesus Cristo chamou-nos a sermos luz e sal deste mundo, não só para a pregação do Evangelho, mas que se respeita a cuidados de pessoas que entrarão, quem sabe, aqui na Igreja Bíblica dos Irmãos no Jardim Paulista, ou lá na Rua Barão do Amazonas 258. Alguns fatores básicos para a gente entender esse processo todo suicida. Em primeiro lugar, o fato de que no mundo caído e quebrado como vivemos, lembra daquela questão de cosmovisão? Sofrimento e dor, sejam eles físicos, psíquicos, emocionais ou espirituais, não poupam pessoas em qualquer classe social. Quando nós estamos falando de homem interior, todo ser humano qualquer, seja ele o nível de cultura, seja ele o nível de fator econômico, seja ele o que seja. Quando nós falamos de dores da alma humana, isso não deixa ninguém de fora, nem crente. Segundo lugar, suicídio é uma forma de morte que geralmente é pré-anunciada. Lembra? De 10 a 20 vezes um ideal, né? Uma ideação, um desejo de, um flash que saiu aí. Assim, o problema é que a cultura do descaso é um panorama fértil para essa calamidade. E para combatê-la é importante ser sensível à dor do próximo. Uma coisa que nós crentes, muitas vezes, falando com o papel da igreja agora, não temos a sensibilidade de tratar de problemas, que se refere à alma humana.
Às vezes chega alguém e fala assim, não estou bem. Ah, meu irmão, que é isso? Você é crente ou você é banana? Pode ser que você não fale isso, mas pode ser que você trate de alguns problemas de irmãos aqui da comunidade, que você não leva isso a sério. E nós, como crentes em Cristo Jesus, olhando até mesmo para as nossas próprias vidas, trate todo problema com muita seriedade, no que se diz respeito à formação humana que somos e que ainda lutamos com questões tremendamente difíceis da vida. Terceiro lugar, mais agravante do que as pressões ou a depressão na vida é a insegurança e o medo que pessoas normalmente têm de se expor, compartilhar sua dor e pedir ajuda. Muitos receiam se abrir e em seguida não serem compreendidos, mas julgados e condenados. Fazemos isso com muita facilidade, seja honesto. Infelizmente, o resultado imediato dessa atitude tem sido o isolamento e agravamento da aflição de alguns. Promova na sua igreja uma cultura de você poder compartilhar as dores da sua alma com o seu próximo. E por favor, você próximo que vai ouvir as dores da alma de uma pessoa, não leve isso com descaso. A palavra de Deus diz que nós devemos ajudar a levar as cargas uns dos outros. Sabe o que é carga? Aflições da vida. Sabe o que Jesus fez com os seus discípulos? Entrega para mim o fardo, que para você vai ser muito pesado, que se eu carregar esse fardo, você vai ficar um pouco mais o quê? Leve. Quando Jesus fala assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, Ele pode usar você como instrumento para que essa pessoa tenha a oportunidade de abrir o coração e tornar-se mais aliviada. Quarto lugar, deve-se ponderar que as divulgações de casos de suicídio na mídia social é o que mais você vê de notícia. O ano passado eu estava me dando aflição, porque eu tenho Facebook lá, eu sei usar um pouco o meu Facebook, uso pouco, entro pouco, mas teve uma parte do meu ano passado, não sei se foi do seu também, que cada vez que eu abri o Facebook tinha lá suicídio, a maioria do pastor se suicidou, pastor fulano se suicidou, amigo não íntimo, próximo. O ano passado, pelo menos 2 que nos deixaram assim, como? Mídia. Deve-se ponderar que as divulgações de casos de suicídio na mídia social nem sempre trazem o resultado esperado de remediar esse fenômeno trágico. Em um artigo sobre esse assunto, os estudiosos David Luxton, Jennifer, esses nomes todos aí, afirmam que há evidências crescentes de que a internet e a mídia podem influenciar negativamente alguns comportamentos associados ao suicídio. Em resumo, o que a palavra de Deus pode trazer de princípio para mim e para você é que tudo isso nada mais é, nada menos é do que um problema do coração do homem. A fonte de todo suicídio encontra-se dentro do coração de cada um destes cometer esse ato. Os insights de buscarmos respostas e soluções que não sejam de acordo com a soberana vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e que pode fazer você a realizar escolhas para aliviar-se do seu problema, nasce na fonte chamada coração humano, o homem interior. Quando nós lemos Jeremias 17:9, nós precisamos prestar muita atenção, que diz o seguinte: o coração do homem é enganoso, é corrupto, quem o conhecerá? Coração mente para a gente. A palavra coração na Bíblia e a palavra mente, que é mais encontrada no Novo Testamento, se refere ao homem interior.
E a Bíblia está dizendo o seguinte: depois da queda, o coração humano tornou-se, a fala, a expressão, o grito da alma, muitas vezes é mentirosa, é enganosa, e nós precisamos trabalhar e lidar com isso. Como é que nós fazemos isso, irmãos? Nós resolvemos o problema do nosso coração olhando para a palavra de Deus. Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Salmo 19 fala, quer manter puro o seu caminho. Salmo 119 fala, quer manter puro o seu caminho, guarda a palavra de Deus no seu coração. Salmo 19:7 diz que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma, o homem interior. Essa é a única busca que nós podemos fazer. Se você de fato acredita que a palavra de Deus ela é suficiente para tratar preventivamente aquilo que muitas vezes pensamos de escolhas erradas a serem feitas, para buscar a solução dos nossos problemas. É a palavra de Deus que é verdadeira, que é limpa, que é pura, que atinge o alvo com exatidão. Não são conceitos, principalmente humanos, é a Bíblia. Por isso que Paulo escreve a Timóteo dizendo que ela é útil para ensino, ela é útil para instrução, ela é útil para correção. Por isso que o autor de Hebreus, em Hebreus 4:12, diz que ela é apta para discernir propósitos e pensamentos. Deus nos dá o recurso para que a gente lute contra aquelas escolhas que nós achamos que muitas vezes trará a solução para os nossos problemas, mas elas não. Alguns sinais aí desses problemas do coração, só para a gente caminhar para o final. Para alguém que está com pensamentos de ceifar a sua própria vida, pensando que vai resolver os seus problemas, tem duas saídas: ou a dor sem fim, ou a sedação da mente, no sentido de, quero aliviar tudo isso por meio da morte. Ele começa a projetar algumas questões interessantes, ou eu preciso daquilo que eu perdi, eu preciso ser amado, eu preciso daquele dinheiro, eu preciso daquela pessoa, não é justo o que aconteceu comigo, se eu fracassar eu não vou suportar, a vida seria melhor para eles sem mim. Não é? Essas questões é que brotam do coração de uma incerteza produzida de um coração desconfiante, desconectado daquilo de que Deus tem se revelado a mim e a você. Essas são algumas coisas que navegam no coração nessas ideações, muitas vezes suicidas. E a gente às vezes precisa estabelecer e reconectar o princípio de que nós vamos perder, de que para ser seguidor de Cristo é necessário perder. E trabalhar com essa expressão de perda na nossa existência cristã não deveria ser algo de surpresa ou algo indesejável. Cuidado com aquelas questões de que se eu fracassar, eu não sei o que é que eu sou capaz de fazer. Cuidado com o insight de um orgulho pessoal de que você acha que você não pode fracassar. Muito interessante que Jesus Cristo traz uma expressão dizendo: eu vim para os fracos. Cuidado com isso. Veja que o problema do coração ele realmente é intenso. Vou pular alguns aqui slides, desculpe. Eu exagerei um pouco na minha busca de tentar passar para você tudo aquilo que seria necessário. Como eu disse, nós não vamos conseguir numa única noite.
Deixe-me dar um salto aqui, se passar aí, você não estranha, tá bom? Mas eu quero dar um salto aqui. Suicídio pode até parecer uma saída, mas não é. Não se engane, ok? Mesmo que seja a única coisa que a pessoa vislumbre, ela não é uma saída. Há formas de nós superarmos a dor, há forma de nós superarmos questões depressivas, e eu acredito em depressão. Não é? Eu não acredito nos conceitos e fontes humanas que apontam um estado depressivo, mas eu acredito de uma alma tremendamente dolorida, acredito numa alma esgotada por uma série de questões, eu acredito. Não é uma solução para uma tristeza, e suicídio não é uma saída que vai trazer alívio para tudo isso. Uma coisa muito interessante para nós pensarmos como crentes é que quem tem escrito a nossa história é Deus. Seria muito bom se a gente não pensasse em interromper o próximo capítulo que Deus tem para escrever na minha vida e na sua vida. Assim, participando de uma conferência, não sei se o Rafael foi em São Paulo, quando o John Piper esteve aqui, acho que foi o ano passado, lançando 3 livros de uma coletânea, pregação exultativa, e teve uma Mackenzie. Uma das perguntas que fizeram a John Piper foi sobre a questão de suicídio, para você ver que 2019 foi um ano bastante intenso dessas informações. John Piper disse assim, como se a gente estivesse olhando o tapete no avesso, né? Falou, não temos respostas para esse tipo de atitude, porque infelizmente, quando a coisa já aconteceu, a gente não tem essas respostas. Mas uma coisa ele falou muito interessante, da vida de um crente. Ele falou assim, nós como crentes devemos nos preocupar. Como é que nós vamos chegar diante do nosso Redentor? Quem sabe algumas das atitudes que tomarmos aqui, tentando achar que é alívio, pode fazer com que a nossa chegada lá, embora cheguemos, não seja uma chegada tão boa assim. Pensar nessa questão como crente, sabendo que Deus nos acompanha, que Cristo está conosco todos os dias, Ele pode dar saídas maravilhosas para a gente em tempos de grande dor, de grande sofrimento. Deuteronômio capítulo 32, verso 47, indo para o final. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão, ides para possuir. Tudo aquilo que Deus tem falado para mim e para você, a palavra dele, nós precisamos saber que a palavra dele é a nossa vida. A palavra dele é que gera vida bem vivida nos nossos corações. E ao contrário da crença popular, Deus não nos coloca à margem da vida quando passamos por dificuldades. Em vez disso, Ele nos leva para o centro do campo, de modo que o mundo possa assistir e observar a sua fidelidade em nossas vidas. E a grande pergunta que muitos de nós, provavelmente, eu vou tentar ajudar você a responder: suicídio é um pecado? Sim. Mas é um pecado imperdoável? Não. Nunca trate questões de pecado imperdoado diante do projeto redentivo da cruz de Jesus Cristo, que morreu por todos os nossos pecados. A gente pode debater essas questões um pouquinho mais para frente. E última coisa que eu quero passar para você aqui, antes de eu fechar, algumas considerações finais e gerais. Pode ser que eu aqui chova no molhado de novo, né? Mas o assunto do suicídio deve ser abordado de modo sensível, compassivo, trate como sendo um problema muito sério. Onde você estiver, ou dentro da igreja, ou fora da igreja, os seus familiares, as pessoas que você se relaciona, trate isso muito sério, como sendo um grande problema.
suicídio pode ocorrer por diferentes razões. Temos vários fatores que promovem as questões das dores da alma, mas tente elaborar pensamento mais compreensivo de que o que aconteceu não foi necessariamente o fator provocativo, mas foi o desespero de tentar solucionar o que produziu esse sentimento no coração. Ok? Por isso que os fatores que movem são diversos. Então, para a gente melhor elaborar o entendimento, se a gente quer buscar um entendimento nesse assunto, para que a gente trabalhe como igreja, quem sabe, ajudando pessoas nesse sentido, é que suicídio foi uma tentativa de alívio de diversos fatores que podem trazer a pessoa a buscar essa escolha. Até enfermidades. Eu não descarto a questão de enfermidades, de desespero, de grandes dores. Não descarto uma questão desconectada do natural vivido de um dia. Não descarto. Eu não estou aqui muito intensamente pensando no ato, mas nos fatores, e aqui que a gente, como crente, como igreja, podemos ajudar preventivamente. Sabemos, e vou repetir, suicídio é um pecado, tá bom? Como qualquer outro pecado. Como qualquer outro pecado, pastor? Como qualquer outro pecado. Não pense que você vai morrer sem pecado. Não pense você que em momentos antes da morte você não será encontrado em pecado, seja ele qual for. A gente tem essa ideia, né? Vou morrer amanhã. Vou preparar então, vou preparar hoje. Amanhã eu quero acordar. Mas você vai acordar como sendo um grande pecador. Então cuidado, pegar esse ato e tirar ele do geral. É pecado como qualquer outro pecado. Você será encontrado em pecado antes da sua morte. Mesmo que não seja por um processo suicídio, espero que não seja. Suicídio não é um pecado imperdoável. Ele é perdoável. Isso não quer dizer que seja algum motivador para a pessoa dizer, tá bom? De novo nós estamos pensando ponta, quero que a gente pense os fatores, sejamos pessoas que contribuem para que as pessoas tenham a solução melhor que é em Cristo Jesus. Rapidamente eu quero fechar, eu sei que já passei 14 minutos, Rafael, mas quero fechar aqui. Recentemente eu preguei esse sermão na minha igreja. Encontra-se lá em Mateus capítulo 8, versos 23 e 27. Eu fui muito impactado com esse texto. É o texto famoso do evangelista Mateus, quando Jesus está cansado de tanto trabalhar, naquele dia, no dia anterior, curando várias vidas, trabalhando, pregando o evangelho, ele está cansado, ele convida os seus discípulos para subir no barco, para atravessar a outra margem do mar da Galileia. E quando eles estão em alto mar, vem uma grande tempestade, e vocês se lembram que os discípulos encontram Jesus dormindo, não é? E a grande questão dos discípulos é como pode este homem enfrentando tanta tempestade, o barco sendo jogado para lá, o barco sendo jogado para cá, a água entrando, esse negócio vai a pique, já vai afundar, Jesus está dormindo. Esse texto não está nos ensinando a enfrentar a tempestade. Esse texto está nos ensinando a descansarmos como Cristo durante as tempestades. Mas como assim, pastor? Por que você acha que Jesus dormia no barco em grande tempestade? Um dos alvos do evangelista Mateus é apresentar Jesus como sendo o próprio Deus.
E se Jesus está no barco dormindo em grande tempestade, é porque Ele sabe exatamente tudo o que acontece. Não só sabe, por ser o Criador de todas as coisas, estava lá no processo de toda a criação. Ele tem autoridade como Deus sobre todas as coisas. E se Ele dorme no barco em tempestade, a gente também deveria descansar. O grande problema é que na nossa vida vivida, a gente não admite a ideia de que Jesus esteja dormindo num barco em grande tempestade. Ele precisa fazer alguma coisa. E aqui você entende o resto do texto, quando ele acorda e diz assim aos discípulos: porque vocês estão apavorados, homens de pequena fé. Estou no barco. Eu sei o que está acontecendo. Ventos se aquietem. Tempestade, pare. Qual é a pergunta que esses discípulos vão fazer? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Como? Eles viram Jesus fazendo coisas incríveis, tendo domínio sobre pessoas e demônios, tendo domínio de produzir coisas que eles humanamente nunca veriam, de multiplicar pão, de multiplicar peixe, curando pessoas, ressuscitando vidas. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa resposta vem lá em Mateus, no final, quando o centurião olha para a cruz, quando naquela tarde o céu escurece, o véu rasga-se de alto a baixo, os túmulos abrem e o centurião diz: este é verdadeiramente Filho de Deus. Posso fazer uma pergunta nessa noite? Você tem essa resposta no teu coração? Se você tem, siga em frente. Mesmo que as tempestades sejam tenebrosas, descanse. Porque Jesus é companhia presente, é autoridade sobre tudo e sobre todos. E nada do que acontece na sua vida e na minha vida está fora do seu controle. Vamos orar? Obrigado, Deus, por conversarmos aqui. Tanta informação, tanta pergunta, tapete virado de cabeça para baixo. E sabe, não respondemos muitas coisas técnicas, científicas. Nós podemos sair daqui nessa noite sabendo que os nossos problemas têm uma fonte, que é o nosso coração, não só nosso, como dos ímpios deste mundo. Mas como crentes nós temos a esperança de termos a habitação do Espírito Santo, que nos convence, que nos ensina e nos capacita a sabermos quem o Senhor é pela Tua Palavra, e que isso pode trazer para a gente descanso na nossa alma, não fazendo a Deus que a tolice do nosso pensamento humano impulsione-nos a fazermos escolhas que não lhe agradem. Mas como sabemos dessa esperança, devemos pregar isso lá fora e sermos, ó Deus, instrumentos nas Tuas mãos, para que este fato suicídio, pelo menos no lugar onde esta igreja está plantada, seja algo diminuído, seja sofrimento resolvido. Ajuda essa igreja a fazer isso. Obrigado por esse tempo. Abençoe o pastor Rafael, líderes dessa igreja. Abençoe os irmãos queridos aqui nessa noite, no nome de Jesus.